Ouve bem aí atrás? Tá legal? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vanderlei. Eu vou fazer essa primeira. Se sentir aqui, agora e presente no momento que a gente vem no Centro Espírita. Pode ser o Centro Espírita, pode ser um outro momento em outro lugar, que a gente semanalmente ou quinzenalmente procure tirar pra gente, para que a gente consiga se conectar com a espiritualidade, se conectar com Jesus, se conectar com a nossa missão, com os nossos deveres aqui na Terra. É muito importante que a gente tenha esse momento, todos nós. O próprio Jesus fazia isso. Ele, um espírito muito mais evoluído que pelo menos a maioria de nós, ele ia para o deserto, ele tinha os momentos dele onde ele ficava sozinho e tentava se conectar com a espiritualidade para procurar entender o que está acontecendo, o que deve fazer, o que não deve fazer. Vir ao centro espírita mesmo sem ter um atendimento como uma cabine, né, mas vim para assistir aqui a explanação, a exposição espírita, tomar um passe individual, conversar com alguém, faz muito bem, porque assim como a gente se contamina num ambiente que tem uma egrégora e uma energia ruim, a gente se contamina indo muito naquele lugar, a gente também se contamina quando a gente vem muito num lugar com uma energia harmonizada, saudável, como é um centro espírita, que é um lugar protegido. Então é aquele momento que a gente tem que avisar os familiares, se possível for, ó, o tal dia é o que eu vou para o centro espírita, não adianta me ligar que o telefone vai estar desligado. Se possível, desligar, se não desligar, deixar no silencioso, para a gente realmente não se desconectar do mundo, mas realmente se conectar. Que é o momento que a gente se conecta, entende às vezes muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida, no dia a dia. Às vezes aqui é o momento quando a gente deixa a poeira baixar, que a gente tem um insight e entende o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo. E a terapêutica espírita, ela requer isso da gente. Ela requer. A doutrina espírita e a terapêutica espírita, ela tem uma diferença grande de tudo que nós estamos acostumados ao longo da nossa caminhada espiritual, né, a caminhada da humanidade, porque ela exige a nossa participação. É diferente de outros tempos em que nós, a grande maioria de nós, procurava alguém para resolver um problema espiritual. Então a gente procura alguém e terceiriza aquela resolução. Alguém resolve pra gente e a gente continua vivendo a nossa vida do mesmo jeito. Então era como secar gelo. A gente vai lá, alguém resolve, seja uma dor, seja uma doença, seja uma aflição, um atrito, um problema familiar. Aquela pessoa, aquele sacerdote, resolve para mim aquilo, os espíritos resolvem e eu continuo vivendo a minha vida do mesmo jeito. Então a gente fala que isso é secar gelo porque a gente trata as consequências dos nossos atos, mas não muda a origem dos nossos atos, que é o que faz com que tudo isso esteja acontecendo. A terapêutica espírita exige a nossa participação. É por isso que momentos como esse de exposição, de conversa, para quando a gente olha para o Evangelho e olha para a nossa vida, são tão importantes. É por isso que é tão importante as conversas que a gente tem com os espíritos ou com os colegas médiums numa casa espírita. É por isso que é tão importante a gente ler livros sobre isso e ter momentos fora daqui também onde a gente pare para refletir o que a gente está fazendo na nossa vida. Porque nessa caminhada que a gente está fazendo, que é a nossa vida, em alguns momentos acontecem acidentes, acidentes graves, algumas coisas que poderiam ter sido evitadas ou não, mas acontecem. E a gente acaba chegando no centro espírita para dar conta dos danos que esses acidentes, que esses eventos, que essas coisas aconteceram na nossa vida, seja qual tipo de sofrimento for. Certo é que, em algum nível, menor ou maior, aquele acontecimento só foi possível pelas atitudes, pelos pensamentos e pelos sentimentos que nós geramos ao longo da nossa caminhada. Naquele momento que a gente está precisando de ajuda, que é o que muitos de nós e talvez de vocês aqui estejam agora, tudo que a gente quer é que o sofrimento passe, que o sofrimento pare e que o nosso problema seja resolvido. É legítimo, é justo e nós estamos aqui para isso.
Os espíritos estão aqui para isso e os médiuns estão aqui para isso. Só que conforme a gente vai avançando nessa terapêutica, nesse tratamento, primeiro cuidando das lesões mais graves, dos problemas mais graves e depois ir cuidando das coisas que não são tão graves, a gente vai tendo a oportunidade, daí já mais calmos, já com menos sofrimento, de refletir e pensar: por que mesmo será que aconteceu isso na minha vida? O que será que eu poderia ter feito de diferente para isso não ter acontecido na minha vida? Então, esses momentos onde a gente é convidado a refletir sobre o Evangelho, sobre o que Jesus disse, sobre o que os espíritos mais velhos e já iluminados do que nós disseram para a gente fazer, servem para isso, para que a gente reorganize a nossa rota aqui na nossa encarnação. Isso não quer dizer que a gente vai parar de sofrer, que a gente vai parar de passar por momentos de dificuldade. Porque, inclusive, como vamos falar também hoje, isso são coisas por qual a gente tem que passar muitas vezes, porque tem um ensinamento que a gente precisa ali aprender, tem alguma coisa que a gente precisa despertar. E nem sempre é assim totalmente claro e lúcido. Às vezes são coisas que aconteceram em outra vida e que não nos será dado nesta vida saber exatamente o que aconteceu. Então, temos que ter resignação para tratar disso, para enfrentar. E quanto mais a gente conhece os mecanismos que o Espiritismo nos traz a luz e a razão, mais a gente entende, mas às vezes como a gente fica mais forte para passar por esses momentos, a vida aproveita que a gente está mais forte e às vezes a cruz até fica um pouquinho mais pesada. Porque a espiritualidade aproveita aqueles momentos onde a gente está mais forte para que a gente carregue um pouquinho mais de peso mais rápido, para não prolongar tanto essas dificuldades em outras vidas. Mas quando a gente está entendendo o processo, tudo fica mais leve. Como Jesus disse, o jugo é mais leve com ele. Por quê? Porque a gente está entendendo o que está acontecendo. Capítulo 2. O capítulo 2 chama Meu Reino Não É Deste Mundo, e o tema escolhido para a gente conversar hoje é sobre imortalidade da alma, que é uma das bases da doutrina espírita. A gente começa sempre lendo o item que dá início ao capítulo, ou um dos itens, e eu vou ler então esse daqui, que está em João, no capítulo 18, versículos 33 a 37. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar, lutar, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Durante o Evangelho de Jesus, em vários momentos ele vai falar do reino dos céus. Ele vai falar de uma ideia de vida futura. Em vários momentos ele fala isso, que o reino dele não é desse mundo e que todos aqueles que tiverem merecimento e que puderem entrarão no reino dos céus. Moisés, um tempo atrás, já falava sobre a imortalidade da alma. Os judeus já tinham a ideia, ainda principiante, um pouco confusa, não como o que Jesus traz, sobre a imortalidade da alma. Na verdade, toda religião trata sobre, em algum nível, de algum jeito, sobre a imortalidade da alma, com dogmas diferentes, né? Alguns entendem que é uma vida só, que não há reencarnação, muitas delas, nós vamos falar sobre isso também, e que a gente vai, depois de uma só vida, para um paraíso, ou para um céu, ou para um inferno. São várias as religiões com diversas formas diferentes para tratar da mesma coisa. Mas a imortalidade do espírito, a sobrevivência, as religiões, todas elas dão conta disso de alguma forma, em algum nível. Então Moisés, lá na primeira revelação, ele pega, lembrem-se que ele tira o povo hebreu da escravidão do Egito, né? E dá início ao povo judaico que a gente conhece hoje, a sociedade como a gente conhece hoje, que era um povo que estava há gerações sendo escravizado, era muito ignorante, não era letrado,
Eram pessoas que não tinham nenhuma estrutura social, era um povo que não tinha estrutura social. Já Moisés não, ele era judeu, mas ele tinha sido criado pelos egípcios e, portanto, ele era iniciado não só no letramento, mas ele era iniciado espiritualmente, porque os egípcios talvez tenham sido o povo mais espiritualizado que passou por esse planeta que a gente tenha conhecimento. Então, como ele foi criado pelo faraó, ele tinha muito conhecimento espiritual. Além disso, ele era um médium, ele era um profeta, como se dizia na época, ele tinha esse intercâmbio com a espiritualidade muito forte. Então, quando ele guia o povo, que já era a primeira sociedade que tem a crença num Deus único e, portanto, a semente do que viria a ser o cristianismo e todas as religiões que acreditam num Deus único, ele começa a adaptar o conhecimento espiritual, as leis morais, com aquilo que o povo daquele momento precisava entender. Então, ele não conseguiu avançar muito na ideia da imortalidade da alma e nem da ideia das sucessivas vidas, da reencarnação. Ele, inclusive, criou o que a gente conhece como lei mosaica, onde ele misturava leis civis, leis do dia a dia, com as leis espirituais, que era o que o povo daquela época conseguia entender. Jesus, quando vem, ele encontra essa base religiosa, porque Jesus era judeu. Ele nasce numa família judaica, ele estuda o judaísmo e ele, inclusive, pregava dentro dos templos judaicos. E ele, estudando tudo isso, ele dá um novo passo, que é a ideia da vida futura. Aqueles que viverem como Deus quer que viva, que cuide dos seus próximos, que cuide uns dos outros, que não faça mal aos outros, vai ter a oportunidade de entrar no reino dos céus, vai ter a oportunidade de viver de uma forma tranquila, melhor, um paraíso, um mundo onde não há o sofrimento. O que o Espiritismo vai nos mostrar depois, que esse reino dos céus, esse momento onde a gente encontra essa vida sem esse sofrimento, sem essa dificuldade, ela vem ao longo das sucessivas vidas que nós vivemos, conforme a gente vai evoluindo e nos tornando espíritos mais puros. É aí que entra a reencarnação, aí que entra as nossas provas e as nossas expiações. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a imortalidade da alma, portanto, é algo que é central, não só para conhecer, para entender o Espiritismo, mas para entender muitas coisas que Jesus falou que está no Evangelho, que Jesus teria dito, que foi trazido pelos apóstolos para nós. Então, a imortalidade da alma é uma base, e ela é uma base para nós que estudamos o Espiritismo, para entender várias outras coisas, que daí sim o Espiritismo começa a se diferenciar bastante enquanto filosofia, enquanto ciência, de outras doutrinas religiosas. Para que a gente possa avançar, eu vou trazer mais algumas falas de Jesus que estão no Evangelho, que daí fala desse segundo ponto, que é da imortalidade da alma, mas das vidas sucessivas ou das reencarnações. Mas os discípulos interrogaram, está em Mateus isso. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Tem mais uma passagem onde Jesus fala sobre isso, que João Batista, aquele que batizou Jesus, por isso que se chama batismo, né? Aquele que profetizou que Jesus viria e que começou a batizar as pessoas e que batizou Jesus, ele teria sido Elias, que era uma profecia lá do tempo de Moisés, que dizia que Elias voltaria quando o Messias, um pouco antes do Messias aparecer. Então Jesus fala sobre isso. Uma outra passagem que é bem legal, que fala sobre reencarnação, é em João, capítulo 3, de 1 a 18, quando ele conversa com Nicodemos, que era um doutor judeu, que aparece em alguns momentos. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite e lhe disse, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes,
se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Vou fazer um parênteses, que a água sempre foi um símbolo da materialidade. A água sempre foi um símbolo do que é terreno e material. E o fogo sempre foi um símbolo do que era mais etéreo e, portanto, espiritual. Não te maravilhes que eu tenha dito, é necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer estas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabe estas coisas? Amém, amém, eu te digo que o que sabemos falamos e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu, ninguém se tornou um espírito puro, angelical e, portanto, não precisando mais reencarnar. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E daí ele segue aqui falando sobre isso, mas aí a gente afasta um pouquinho.